E o programa começa num bate-papo com os irmãos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá. Eles acabam de ganhar o Eisner Awards, o Oscar dos quadrinhos, com Day Tripper. Publicado nos Estados Unidos, o álbum atingiu o primeiro lugar na lista de quadrinhos mais vendidos do jornal The New York Times e será lançado no Brasil esta semana. A gente faz história em quadrinho porque ela tem essa possibilidade a mais, que é usar as imagens do mesmo jeito que você pode usar as palavras. Então, você cria frases narrativas com as imagens. Desenhar é a parte divertida, é a parte mais longa, a parte que dá mais trabalho, que demora mais, mas pra gente é a parte mais divertida. Day Tripper tem como personagem principal um escritor, e o pai também desse personagem é um escritor. A literatura está presente como tema também do livro ali, de uma certa forma, né? É meio que um arquétipo de personagem muito trabalhado na literatura, no teatro, no cinema e nos quadrinhos mesmo, esse personagem que é o escritor, que é o contador de histórias. Um pouco também a metáfora do quadrinista, né, que quer mostrar que ele tem histórias para contar, pelo menos a nossa versão do quadrinista, né? E aí essa relação dele com o pai dele, né, dele querer ser escritor e o pai dele ser um escritor famoso, a gente chegou a pensar um pouco no Chico Buarque, né? Como será que era para o Chico Buarque ser filho do Sérgio Buarque? Como é ter todo esse peso em cima dele e ainda ter força para querer ser um artista, um autor? Seu discurso da cidade deserta sempre agrada. Por mais árido que pareça, eu acho que faz a vida soar um pouco mais como uma aventura que vale a pena. Normalmente a gente trabalha assim, essa é a minha mesa, essa é a dele, eu sou destro, ele é canhoto, então as luzes estão certas. Horas e horas em cima da prancheta. Essa é a parte que demora mais, aqui em cima. Vocês têm um olhar para o cotidiano muito forte, né? Assim, inclusive em Day Tripper, vocês trazem elementos realmente reais, assim, o Hospital Santa Catarina, o acidente com o Boeing da TAM. Eu acho que essa parte das imagens, ela é um elemento de contar uma história em quadrinhos que envolve muito o leitor. Tem uma relação entre reconhecer um visual que te coloca imediatamente naquilo. O desastre aéreo é um negócio que pode ser qualquer desastre aéreo, mas depois daquele desastre aéreo, todo mundo se preocupa, pensa naquilo. É um tipo de coisa que afeta o jeito que você vê a vida, sabe? Ninguém mais vai para Congonhas olhar aquele aeroporto do mesmo jeito, nunca mais. Então, ele tem uma referência aos Beatles, sabe? Cada capítulo trata de um dia em especial, uma época em especial da vida do personagem, então tem essa coisa das pequenas viagens que o leitor vai fazer. Ter o mesmo nome da música dos Beatles cria essa impossibilidade de tradução do título. Isso é uma coisa boa das palavras quando elas são usadas em música. Elas viram universais. Não é só o nome de uma música, não é só o nome de um livro, não é só uma viagem de um dia. É alguma coisa a mais. A gente tem um outro livro que chama Meu Coração Não Sei Porquê. A ideia é a mesma. Ela é uma história, meio um conto de fadas. E o título carrega essa herança do carinhoso e da música. E até do, sei lá, do Danoninho, né? Outra relação dela com a literatura que você sempre foi a adaptação do Alienista. Como é que foi esse processo aí? Bom, foi um convite da editora de fazer uma adaptação. O Alienista veio com um conto, né? Ele tem umas 20 páginas. Então, a gente sabia que a gente ia ter espaço para adaptar. Aquela coisa do espaço dos quadrinhos. Você precisa de espaço para que a história em quadrinho não seja um resumo da obra original. E aí a gente teve que ver o que funcionava melhor em quadrinhos do que como estava escrito. Então, a narração tem que virar diálogo e um pedaço da narração vira imagem. Então, essa transformação de conto para a história em quadrinho é o que precisa ter mais cuidado.
E agora vocês estão num projeto mais barra pesada, né? Que é adaptar o Dois Irmãos do Milton Ratum, que já é um romance. Dois Irmãos é um pesadelo, né? Ele é um monstro literário de complexidade, de trama. A gente precisa do espaço que for preciso, a gente não pode ter um limite de páginas. Os Dois Irmãos, ele é uma história muito mais complexa, muito mais longa, muito mais densa e muito mais difícil de adaptar. Vocês são super amigos, né? Assim, super próximos, são irmãos. E eu acho que no Day Tripper o tema da amizade é muito forte. Assim, é um tema caro a vocês, assim? O negócio do Day Tripper é a relação entre as pessoas, né? Os amigos, a família. Como pra gente, assim, é isso que importa. No final das contas, é isso que cria, que dá aquele conforto para a sua vida. É o tanto de amigos que você tem, o quão frequente você encontra com eles. Tem, acho que, um pouco a ver dessa coisa de ser irmão gêmeo. A gente nunca... Toda a nossa frase é com a gente, se você percebeu, por exemplo. Então é muito difícil falar só em primeira pessoa, eu. Pouquíssimas coisas na minha vida são só eu. É tudo muito a gente, nós. Porque eu cresci nessa relação. Ter consciência disso, que você sempre é alguém em relação a outra pessoa e como um influencia o outro e as suas decisões e responsabilidade com o outro, pra gente acabou sendo uma coisa natural.